Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ali à Copel, um comunicado ao mercado de Bradesco, um aviso aos acionistas de Cielo e uma informação relacionada ali à CVM e o Maxi Renda. Finalmente terminou essa discussão. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com uma notícia intermediária, uma nova greve aí foi deflagrada no serviço público, agora pelos servidores do Tesouro Nacional. Então, os servidores do Tesouro Nacional aprovaram em assembleia nesta terça-feira, o dia 17, data de gravação desse vídeo, uma greve que vai começar a partir do dia 23. Os servidores da Controladoria Geral da União, que é o órgão de fiscalização interna ali da União, decidirão na sexta-feira se também iniciam a paralisação por tempo indeterminado. Com a greve dos servidores do Tesouro, sobe para 3 o número de carreiras federais que pararam ali os trabalhos. Então já estão parados ali o Banco Central e o INSS. Agora, o Tesouro. E aí o que é importante você saber é o seguinte: assim como a paralisação dos servidores do Banco Central está afetando diversas publicações, como por exemplo o relatório Foco, que está tendo vários atrasos ali, a mobilização dos servidores do Tesouro já afetou a divulgação do relatório mensal da dívida pública federal. Então esse relatório também sofrerá atrasos enquanto o presidente Jair Bolsonaro não conseguir ali uma conciliação com os servidores federais. Prosseguindo aqui, em relação à Copel, eu vou te trazer uma informação aqui que afeta indiretamente a Copel, no sentido de que há um crédito de PIS/COFINS que deve ser repassado ao consumidor, tanto pessoa física quanto jurídica, de energia elétrica, totalizando 47,6 bilhões de reais. Calma, esse montante aqui não vai se aplicar somente à Copel, está diluído a todas as empresas aí que distribuem energia elétrica aos consumidores. Então o que acontece aqui? Dos 60 bilhões de reais que foram reconhecidos a título de créditos de PIS e COFINS pela cobrança indevida de ICMS, 47 bilhões ainda não foram restituídos aos consumidores, num processo complexo que envolve algumas variáveis que se arrasta há mais de 20 anos. Primeiramente, caso você esteja boiando e não sabe do que eu estou falando aqui, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um recurso ali chamado tema 69, decidiu o seguinte, bem resumidamente, que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que é o imposto estadual, ele não compõe a base de cálculo para a incidência da contribuição para o PIS e a COFINS. O que é isso? De uma forma bem resumida e bem grosseira aqui para não te complicar muito a cabeça, PIS e COFINS são tributos parecidos com impostos, mas não são iguais impostos porque eles têm uma finalidade específica. Então são, digamos, irmãos ali dos impostos, são as contribuições que incidem sobre o quê? Sobre o faturamento das empresas, sobre a receita dela. E o que estava acontecendo? Na fatura de energia elétrica, quando você pagava energia elétrica, a empresa distribuidora como a Copel, ela tem direito de repassar esse encargo ao consumidor. Isso é indiscutível. Só que ela também estava repassando, não por culpa dela, mas do ente tributante, que no caso é o Estado do Paraná, na Copel, o encargo do ICMS. E isso ainda ocorre. Então o que estava acontecendo? Na base de cálculo do PIS da COFINS, que é o faturamento, é a entrada de recursos numa empresa, estava incidindo ali o ICMS, em especial o ICMS do serviço de energia elétrica. Então vamos supor, a empresa fatura 100 mil reais, no caso a Copel, 100 mil reais. E aí, em cima desse faturamento, incide o quê? PIS e COFINS. Aí depois vem o lucro líquido é a sobra, depois dos impostos. Tá, o problema é que dentro desse faturamento que vai sofrer a incidência do PIS da COFINS, estava entrando ali o ICMS de energia elétrica, que no Paraná tem uma alíquota de 29%, bem alta inclusive. Então qual foi o efeito disso? Os consumidores, aqui na visão do STF, estavam sendo roubados pelo quê? Pelo fato de estarem pagando ali na fatura de energia elétrica um PIS e COFINS com ICMS dentro. E tá errado. Não pode ter o ICMS dentro da PIS da COFINS. A alíquota, que é o percentual ali do tributo da PIS da COFINS, não pode incidir sobre o ICMS. O ICMS tem que ficar de fora, entendeu? É isso que decidiu o STF. Só que, até essa decisão, muitas pessoas, inclusive eu e você, já tinham pagado a mais, porque o encargo tributário é passado para o consumidor. E já que pagou a mais, tem que restituir. E aí, por conta disso, a Copel, como nessa sentença aqui, que obviamente que eu não vou revelar de quem é, mas envolve a Copel, está sendo obrigada aqui a restituir ao consumidor, que acabou a receber a maior. Por quê? Porque a Copel conseguiu vencer esse processo e ela vai receber, a título de compensação, um valor bilionário que na verdade não é dela.
dela é do consumidor e ela deve devolver. E esse valor é de fato bilionário. Conforme uma carta que foi enviada pela Copel à Anatel, na data base do dia 31 de março de 2020, o valor estimado de crédito tributário de PIS/COFINS é de 3,7 bilhões, só o principal, e 5,7 atualizado. Portanto, quase 6 bilhões de reais em créditos tributários que devem ser devolvidos de alguma forma aos consumidores, seja através de processos judiciais, seja através ali de compensações nas faturas, algo que a Copel já vem fazendo. E aí por isso que essa notícia é importante. São 60 bilhões envolvendo várias empresas, inclusive Energias do Brasil, por exemplo, sendo que ainda faltam 47,6 para devolução. Essa questão aqui está sendo discutida ali no Senado Federal, como vai ser feita essa devolução. E lá no Senado eles estão ali com uma discussão que é o seguinte: olha, por que vocês não utilizam esse crédito para revisão das tarifas? Ou seja, redução das tarifas temporariamente até que ocorra a restituição completa. Porque no final das contas, as empresas de energia elétrica ganharam esses processos e elas vão ter ali compensações tributárias, vão lucrar mais. Só que aí o consumidor vai tirar esse dinheiro delas. Então, no final das contas, quem que está restituindo é a União, porque ela é titular das contribuições PIS/COFINS. E aí aqui, ó, a Anatel já sinalizou através de uma nota técnica elaborada há 2 anos, em que ela defende a devolução integral dos valores ao consumidor, sem esse negócio de abatimento, revisão tarifária, nada. Ou seja, próprios técnicos aqui da Anatel, que é a agência reguladora, entende que você tem que devolver os consumidores e acabou. Eles suportaram o encargo financeiro. E aí aqui, lá no Senado, a discussão está sendo travada, cada um dá sua sugestão. Vamos ir acompanhando, porque isso vai impactar ali os balanços das empresas de energia elétrica. Porque dependendo da decisão que for tomada, essas empresas vão ter que devolver esse dinheiro, talvez muito rapidamente. Isso vai impactar negativamente nos balanços. E no nosso caso, de Copel. Só de Copel, como por exemplo, Energias do Brasil, como eu disse. Prosseguindo aqui em relação ao Bradesco, ele traz ali uma comunicação sobre transação entre partes relacionadas. Então o Bradesco, por meio da sua controlada indireta Atlântica Hospitais e Participações S.A., ele celebrou nessa data com o Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência e a Fleury um acordo de associação para a criação de uma nova companhia que atuará de forma apartada, separada e independente e que será dedicada a coordenar o cuidado da jornada do paciente oncológico que possui câncer, com soluções preventivas, pesquisas clínicas e cuidado de excelência, por meio de uma solução integrada, multicanal, humanizada e centrada no paciente. E essa nova parceria entre Bradesco e Fleury será o veículo de uma associação paritária, tanto em relação aos percentuais de participação quanto em relação aos direitos de governança. Essa iniciativa prevê investimento de cerca de 678 milhões de reais nos 5 primeiros anos, a ser aportado tanto pela Atlântica Hospitais, do Bradescão, e Fleury, de forma igualitária, ou seja, rateada. Eles vão dividir em partes iguais, para a criação então de clínicas oncológicas e cancer centers para tratamentos de maior complexidade. O fechamento desse acordo ainda está sujeito à aprovação do Banco Central do Brasil, porque tem o Bradesco no meio, e o CAD, porque envolve aqui concentração de 2 grandes empresas como Fleury e Bradesco, ainda que por meio da sua controlada indireta. Uma interessante iniciativa aqui, muito boa na minha opinião, focada dentro de um mercado aqui que tem uma grande relevância social, pacientes oncológicos. Esperamos que de fato essa parceria com 2 empresas realmente muito eficientes de bolsa como Bradesco e Fleury resultem em ótimos frutos, principalmente para os seus acionistas e obviamente para aquelas pessoas que serão beneficiadas dessa parceria, que são os pacientes. Sempre lembrando que dentro de uma ótica capitalista, embora as empresas busquem o lucro e busquem atender seus próprios interesses, mesmo que cada um atenda seus próprios interesses, como por exemplo o Bradesco aqui quer o seu lucro e a Fleury assim também, consequentemente, essa parceria que visa o lucro vai beneficiar pessoas. Porque se essas empresas não quisessem fazer isso, então pacientes oncológicos nunca teriam oportunidade de ter um serviço da excelência de uma parceria que envolve Fleury e Bradesco. É por isso que eu defendo a liberdade econômica e a livre concorrência. E como vocês sabem, eu tenho coragem de expor isso aqui para vocês, mesmo que vai ter muita gente aí nos comentários que muitas vezes são adeptos de ideias comunistas, vão acabar me hateando. Mas eu não vou deixar de expor aqui a minha opinião devidamente fundamentada para vocês. Prosseguindo aqui em relação a Cielo, um aviso de distribuição de JCP. Então a Cielo, em complemento ao aviso dos acionistas do dia 3 de maio, que informa essa distribuição de JCP, informa que o valor final desse JCP, referente ao primeiro trimestre de 2022, será de 2 centavos, e esse quebradinho final aqui, 314. Esse é um ajuste, porque o JCP anteriormente anunciado era de 2 centavos com finalzinho 28. Por que ocorreu esse ajuste? Foi devido à alteração na quantidade de ações detidas em tesouraria pela empresa, para atendimento do seu
programa de recompra de ações. E aí o valor total, obviamente, não sofreu variação, apenas o valor unitário por cada ação por conta dessa situação envolvendo as ações detidas em tesouraria. E aí vai ter o desconto de JCP, no final das contas são 2 centavos por ação de qualquer jeito, em cotações atuais de 3,36, isso dá um yield de 0,6%, é bem baixo. Lembrando que eu me arrependo ali de ter comprado apenas 100 ações de Cielo, logo após a publicação dos seus resultados do quarto trimestre de 2021, quando a companhia reportou excelentes resultados, e aí ela simplesmente disparou, olha só, 50% praticamente, e o preço médio de 2,28, teve gente que conseguiu comprar abaixo de R$2. Mas tudo bem, na sua jornada como investidor, esses pequenos arrependimentozinhos vão acabar acontecendo. O importante é você não sofrer por ter violado a sua gestão de risco, e naquela ocasião a minha gestão de risco era apenas 100 ações em Cielo. Prosseguindo aqui, em relação à CVM e o Maxi Renda, e na verdade o mercado de fundos imobiliários como um todo, a CVM deu uma decisão aqui, digamos, final, referente àquela polêmica envolvendo o Maxi Renda. Que polêmica é essa? Só retomando rapidamente. Ali no dia 21 de dezembro de 2021, a CVM deu uma decisão bastante polêmica que gerou um grande alvoroço no mercado imobiliário, dizendo que a adoção da distribuição de rendimentos pelo critério livro caixa ou regime de caixa estaria incorreto. E aí você deveria adotar o regime contábil, tal modo que se o fundo imobiliário, no caso Maxi Renda, não apresentasse lucro contábil ali, ele não poderia distribuir rendimentos aos seus cotistas, exceto na forma de amortização de cotas ou devolução do capital. Na prática, a CVM diz o seguinte: olha, se as cotas tiverem uma desvalorização patrimonial, ainda que o fundo ali tenha o seu lucro em razão dos rendimentos obtidos ali, não vai poder distribuir na forma de rendimentos, mas apenas na forma de amortização de cotas ou devolução do capital. Ou seja, sem lucro contábil, sem distribuição de rendimentos. E aí muita gente estava falando, é o fim do mercado de fundos imobiliários. E obviamente isso gerou uma grande pressão em cima da CVM, finalmente deu sua decisão final a favor do Maxi Renda. E aí então, em reunião nessa terça-feira, dia 17 de noite, a Comissão de Valores Mobiliários decidiu por unanimidade reconhecer a regularidade do tratamento contábil dado à distribuição de dividendos pelo Maxi Renda. Segundo o comunicado, o tratamento contábil dado à distribuição do lucro caixa excedente como prejuízo ou lucros acumulados e não como amortização de cotas integralizadas é regular. Para o alívio aqui dos cotistas, né? Lembrando que o Maxi Renda é o maior fundo imobiliário do país em número de cotistas, tem mais de 500 mil cotistas, é muito grande, de tal modo que a CVM acabou alterando seu entendimento anterior, deixou todo mundo muito preocupado. Lembrando que aquele entendimento anterior levou em consideração as demonstrações financeiras do Maxi Renda entre 2014 e 2020, período em que o fundo chegou a apresentar prejuízo contábil, algo que não está acontecendo, mas nesse período acabou acontecendo. E aí mesmo assim seguiu distribuindo os dividendos, afinal existe o payout mínimo obrigatório de 95% definido em lei. E era óbvio que se essa interpretação da CVM não fosse alterada, ela afetaria uma série de fundos imobiliários. E aí, finalizando, a CVM, embora tenha reconsiderado, colocou alguns alertas aqui, dizendo que o administrador do fundo imobiliário deve promover aprimoramentos que assegurem aos investidores clareza de que tal parcela da distribuição do lucro caixa excedente foi superior ao lucro contábil, determinando enfim que o administrador do FII esclareça em avisos ou informes enviados aos cotistas quando os valores do lucro caixa excedente distribuídos superarem o lucro contábil. E aí, aparentemente, uma pá de cal finalmente foi colocada sobre essa questão. Mas e você? Já aproveita e deixa aqui nos comentários o que você achou de toda essa discussão. Você acha que o entendimento da CVM anterior era correto ou o atual entendimento que é o correto? E você acha que a CVM alterou porque ela realmente se convenceu de que ela se equivocou ou porque ela sofreu pressões aí, lobbies do mercado de fundos imobiliários? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!